Você já sentiu isso. Você visualizou, sentiu a emoção, escreveu suas metas e seguiu o protocolo à risca. Você fez a sua parte, mas então você abre os olhos, olha ao redor e nada mudou. A conta bancária continua a mesma, os relacionamentos continuam os mesmos, o espelho reflete a mesma imagem cansada. Nesse momento exato, o veneno da dúvida é injetado. Sua mente grita: isso é mentira, isso não funciona para mim. Pare agora. Eu preciso que você entenda algo fundamental. Você não falhou. A lei não falhou. O que você está experimentando não é um erro, é um mecanismo físico obrigatório chamado tempo de renderização. Pense na realidade como um programa de computador pesado. Quando você clica para exportar um vídeo em 4K, a ação é imediata, o comando foi dado, mas o computador precisa de tempo para processar e materializar o arquivo final. Na física, isso é o delay. No mundo quântico dos seus pensamentos, a mudança é instantânea, mas aqui, no mundo denso e material da terceira dimensão, as moléculas são pesadas. Elas demoram para se reorganizar. O erro fatal que 99% das pessoas cometem é julgar o seu sucesso pelo que vem agora. Mas o seu agora é uma mentira. O que você vê ao seu redor neste momento é apenas o eco das suas vibrações passadas. É a luz de uma estrela que já morreu, mas que ainda brilha no céu porque a luz demorou a viajar. Sua realidade atual é, literalmente, notícia velha. Ao entender isso, a culpa desaparece. Você percebe que o silêncio do universo não é rejeição, é processamento. Mas aqui está o perigo. Se você reagir com frustração ao que vê agora, você cancela o processo de renderização do que estava por vir. Você aborta o milagre no meio do download. Para dominar esse jogo, você precisa parar de confiar apenas nos seus olhos físicos, porque seus olhos estão te enganando desde o dia em que você nasceu. Eles não mostram a realidade. Eles mostram apenas sombras projetadas em uma parede. E é exatamente aí que a maioria vive presa sem saber. Há mais de 2000 anos, Platão descreveu a armadilha exata em que você vive hoje. Ele chamou isso de o mito da caverna. Imagine prisioneiros acorrentados em uma caverna subterrânea desde o nascimento. Eles estão presos de tal forma que só conseguem olhar para a parede à frente deles. Atrás deles, há uma fogueira crepitando. Entre o fogo e as costas dos prisioneiros, pessoas passam carregando objetos, e o fogo projeta as sombras desses objetos na parede. Para esses prisioneiros, aquelas sombras escuras e distorcidas são a única realidade. Eles dão nomes às sombras, eles temem as sombras, eles lutam contra as sombras. Eles não sabem que aquilo é apenas um efeito de luz. Agora, olhe para a sua vida. A parede da caverna é a sua realidade física atual. A sombra que te assusta é o saldo negativo no banco. A sombra que te entristece é a solidão. Você passa os dias gritando com a parede, tentando lutar contra a sombra, tentando esfregar a mancha escura do concreto com as próprias mãos. Isso é insanidade. Você não pode mudar a sombra mexendo na parede. A física quântica e a filosofia hermética concordam em um ponto crucial. O mundo material é apenas o reflexo atrasado, a sombra, de algo que está acontecendo atrás de você, no seu mundo interno. Enquanto você acreditar que os problemas físicos são a causa da sua infelicidade, você é apenas um prisioneiro acorrentado, hipnotizado por uma ilusão de ótica. Você valida a sombra com sua atenção e, ao fazer isso, você a torna sólida. Você a congela no lugar. A liberdade começa quando você para de olhar para a parede e ousa se virar. Quando você percebe que a sombra não tem poder próprio, ela é escrava do objeto que a projeta. Mas isso exige uma mudança radical de postura. Exige que você deixe de ser aquele que assiste ao filme passivamente e assuma o único lugar onde a mudança é real. É hora de sair da plateia e entrar na cabine de projeção. A maioria das pessoas vive a vida de trás para frente. Elas acreditam na equação da vítima. Quando eu tiver dinheiro, eu me sentirei seguro. Quando eu encontrar o amor, eu me sentirei valorizado. Elas esperam que a sombra na parede mude de forma para que elas possam finalmente sorrir. Elas deram todo o seu poder para o reflexo. Astala, grande inversão. Acontece quando você entende que a hierarquia da realidade é exatamente o oposto. Você não é um observador passivo que foi jogado em um universo
universo aleatório. Você é o quinto operador da máquina. Pense nisso. Um projetor de cinema não reage ao filme. Ele cria o filme. A luz passa pelo rolo de filme, suas crenças e sentimentos e atinge a tela, sua realidade. Se você não gosta do filme, gritar com a tela é inútil. Chorar porque a tela está mostrando uma tragédia é inútil. Você precisa ir até o rolo de filme e trocar a fita. Essa é a única liberdade que você possui. A liberdade de escolher o que colocar no projetor, independente do que a tela esteja mostrando neste exato segundo. Quando você assume a postura de operador, a vitimização morre. Você para de dizer, olha o que fizeram comigo, e começa a perguntar, o que eu estou projetando para ver isso? Isso pode parecer duro no início, mas é a maior notícia que você poderia receber. Porque se foi você quem projetou inconscientemente, é você quem pode mudar conscientemente. Você deixa de ser efeito e passa a ser causa. Mas atenção, assumir o controle da máquina exige destreza. Existe uma armadilha sutil na sala de controle, um erro contra-intuitivo que a maioria dos novos operadores comete e que, em vez de acelerar o filme, trava o sistema completamente. A ciência descobriu que existe uma forma específica de olhar para a realidade que congela o tempo e impede a mudança de acontecer. E você provavelmente está fazendo isso agora mesmo. Na física quântica, existe um fenômeno comprovado que explica exatamente por que a sua ansiedade destrói o seu progresso. Ele é chamado de efeito Zeno quântico. Em termos simples, os físicos descobriram que se você observar um sistema instável continuamente, medindo-o com muita frequência, ele não muda, ele congela. O ato da observação contínua impede a evolução do sistema. Pense nisso como plantar uma semente. Se você desenterrar a semente a cada hora para verificar se as raízes já cresceram, você interrompe o processo natural e mata a planta. A necessidade de ver o resultado imediato destrói a própria possibilidade do resultado. O erro fatal que você comete é a hipervigilância. Você decide que é próspero no projetor, mas 5 minutos depois, corre para checar o aplicativo do banco na tela para ver se o dinheiro caiu. Você decide que é amado, mas checa o telefone de minuto em minuto. Cada vez que você faz essa checagem compulsiva, você está parando o filme. Pior, você está observando a realidade com uma energia de carência e dúvida. Lembre-se, o observador afeta o experimento. Quando você checa obsessivamente onde está meu resultado, a vibração que você emite é eu não tenho isso ainda. E o universo, obediente ao efeito Zeno, responde congelando a sua realidade exatamente nesse estado de não ter. A ansiedade é o freio de mão quântico. Para que a renderização aconteça, você precisa soltar. Você precisa confiar que o processo está rodando em segundo plano, sem que você precise perturbar o solo a cada 10 segundos para confirmar. Mas soltar é difícil, especialmente quando parece que não há oportunidade surgindo à sua volta. Você olha e diz, mas eu não vejo nenhuma porta aberta. E aqui está a ironia cruel. As portas estão abertas. As oportunidades de ouro estão passando na sua frente agora mesmo. Mas existe um filtro biológico na base do seu crânio que está literalmente deletando essas imagens da sua visão, antes que você possa percebê-las. Você não está azarado, você está neurologicamente cego. Isso não é metáfora, é biologia pura. Na base do seu tronco cerebral, existe um feixe de nervos do tamanho do seu dedo mindinho, chamado Sistema Ativador Reticular Ascendente, ou SARA. A função dele é ser o porteiro da sua consciência. A todo momento, milhões de bits de informação bombardeiam seus sentidos. Cores, sons, oportunidades, perigos. Se o seu cérebro processasse tudo, ele fritaria em segundos. Então, o SARA toma a decisão executiva. Ele apaga 99% da realidade e deixa passar apenas o que ele considera relevante. Mas aqui está o segredo. Quem define o que é relevante? Você, o SARA. Funciona exatamente como o algoritmo do Google ou do YouTube. Se você pesquisa, fala e assiste a vídeos sobre
Crise. O algoritmo entende que você gosta de crise e te inunda com mais conteúdo sobre isso. Se você passa o dia focado na falta de dinheiro, na dívida e na dificuldade, você está programando o seu SARA. Com um comando claro: mostre-me escassez. O resultado é aterrorizante. Uma oportunidade de negócio pode passar na sua frente. Alguém pode oferecer a solução exata para o seu problema e você, literalmente, não verá. Seus olhos captam a luz, mas o SARA bloqueia a imagem de chegar à sua mente consciente. Você se torna cego para o sucesso porque o seu filtro está configurado para o fracasso. É por isso que o trabalho duro sozinho não funciona. Você pode trabalhar 14 horas por dia, mas se o seu SARA estiver procurando por obstáculos, ele encontrará apenas obstáculos, mas a recíproca é verdadeira. No segundo em que você muda a instrução do algoritmo, a realidade muda. Não porque o mundo mudou magicamente, mas porque você finalmente tirou a venda dos olhos e começou a ver o que sempre esteve lá. A pergunta de $1 milhão é: como reprogramamos esse filtro biológico rapidamente? Como convencemos nosso cérebro de que a nova realidade é a verdade, para que ele comece a caçar as oportunidades certas? Existe uma ferramenta específica para isso. Uma técnica de edição de realidade que engana o cérebro para ele acreditar que o futuro já aconteceu. A ferramenta que reprograma o SARA e acelera o tempo de renderização foi ensinada por um dos grandes mestres do século passado, Neville Goddard. Ele a chamou de a tesoura da revisão. A lógica é simples, mas brutalmente eficaz. A maioria das pessoas chega ao final do dia e faz um relatório de danos. Elas deitam na cama e repassam mentalmente tudo o que deu errado. A discussão com o chefe, a conta que chegou, o olhar de desaprovação. Ao fazer isso, elas estão literalmente salvando esses arquivos no disco rígido do subconsciente, garantindo que o SARA procure por mais disso amanhã. Elas dormem com o inimigo. A técnica da revisão propõe o oposto. Ao final do dia, antes de dormir, você deve repassar os eventos do seu dia. Mas aqui está o segredo. Quando você chegar em um momento que não gostou, você não o aceita como final. Você usa sua tesoura mental, corta aquela cena da memória e a reescreve, exatamente como você gostaria que tivesse acontecido. Se você recebeu uma carta de cobrança, na sua revisão, você visualiza uma carta de agradecimento ou um cheque. Se teve uma discussão, você revisa a cena ouvindo palavras de harmonia e sentindo alívio. Você roda essa nova cena na sua mente até que ela pareça real, até que o seu corpo relaxe. Você não está negando os fatos físicos, você está alterando a impressão que eles deixaram em você. Lembra-se do que dissemos antes? O cérebro não sabe a diferença entre o que vê e o que imagina vividamente. Ao revisar o dia, você está hackeando o passado. Você dorme com a vibração do sucesso, não do fracasso. Mas eu preciso te dar um alerta sério. Quando você tentar fazer isso hoje à noite, você vai bater de frente com uma parede invisível. Você vai tentar visualizar a paz e o seu corpo vai gritar por ansiedade. Você vai tentar sentir gratidão e seu estômago vai se contorcer pedindo angústia. Você vai achar que não tem força de vontade, mas o buraco é muito mais embaixo. Você não está lutando apenas contra pensamentos ruins. Você está lutando contra uma dependência química real. O seu corpo se viciou nos hormônios do estresse e da tristeza, e ele vai entrar em uma crise de abstinência violenta se você tentar tirar isso dele. Ele vai lutar sujo para manter você no sofrimento. Se você não entender como desarmar esse mecanismo biológico agora, seu próprio corpo vai sabotar sua mente todas as noites. Isso vai soar estranho, mas é a verdade científica mais libertadora que você vai ouvir. Você não pensa coisas negativas porque quer. Você pensa porque o seu corpo está pedindo a dose diária de química a que se acostumou. A neurociência já mapeou isso. O seu hipotálamo é uma mini fábrica farmacêutica. Para cada emoção que você sente, ele cria um coquetel químico específico. Peptídeos. Se você sente raiva, ele libera uma química. Se sente vitimismo, libera outra. Essas substâncias viajam pelo sangue até as suas células. E aqui acontece algo bizarro. As células desenvolvem receptores para essa química específica. Se você passou os últimos 10 anos estressado, suas células se adaptaram para comer estresse. Elas literalmente se alimentam dessa energia densa. Então, você decide mudar. Você decide fazer a técnica da revisão e focar na gratidão. O que acontece? Você corta o suprimento de estresse. As suas células, famintas pela química antiga, entram em pânico. Elas enviam um sinal de emergência
para o cérebro: ei, onde está a minha dose de ansiedade? Onde está o cortisol? Para satisfazer o corpo, o cérebro procura no seu arquivo mental qualquer motivo para te fazer sentir mal de novo. Ele desenterra uma memória ruim, cria uma preocupação com o futuro, inventa um problema. Não porque o problema seja real, mas para gerar a emoção que libera a química que o corpo quer. Você não é uma pessoa negativa. Você é uma pessoa em processo de desintoxicação. Quando você tenta mudar e sente aquele desconforto físico, aquele aperto no peito, aquela voz dizendo: isso é ridículo, não é você falhando, é o seu corpo morrendo de abstinência do seu antigo eu. Entender isso muda o jogo. Quando o desconforto vier, você não acredita nele. Você o observa e diz: ah, isso é apenas o meu corpo pedindo a química antiga, eu não vou dar. Mas o processo de matar de fome, a velha identidade, traz um efeito colateral psicológico que faz 90% das pessoas desistirem. Durante essa transição, você vai se sentir falso. Você vai se olhar no espelho e se sentir uma fraude completa. E é aqui que a maioria aborta a missão, sem saber que esse sentimento de fraude é, na verdade, a melhor notícia que você poderia receber. Vamos ser brutalmente honestos. Quando você começa a usar a tesoura da revisão e a afirmar uma nova realidade, você se sente ridículo. Você diz: eu sou rico, mas a sua mente grita: mentiroso, você tem boletos atrasados. Você se sente um ator ruim num filme B. A sociedade chama isso de síndrome do impostor. Eu chamo de o sinal verde. Na psicologia, existe um conceito chamado dissonância cognitiva. É o desconforto mental que acontece quando você segura duas crenças opostas ao mesmo tempo. Pense comigo, se você se sentisse totalmente confortável na sua vida atual de escassez, isso significaria que a sua identidade e a sua realidade estariam alinhadas. Você seria, de fato, uma pessoa de escassez. Mas no momento em que você começa a agir como uma nova versão de si mesmo e sente esse atrito, esse desconforto agudo de isso não sou eu, isso prova que a mudança está acontecendo. O sentimento de fraude é o som do choque tectônico entre quem você era e quem você está se tornando. É a prova biológica de que você saiu da zona de conforto e você vai para a academia pela primeira vez em anos. Seus músculos doem. Você não diz: estou me machucando, vou parar. Você diz: estou crescendo, vou continuar. A sensação de fraude é a dor muscular da sua consciência. Então, quando essa voz disser: você está se enganando, você responde: não, eu estou me treinando. Você não está mentindo para a realidade. Você está impondo uma nova verdade sobre ela até que ela não tenha outra escolha a não ser se conformar. O segredo não é esperar se sentir natural para começar, é começar. Suportar a sensação de ser uma fraude, até que, de repente, o estranho se torna o novo normal. Mas cuidado, justamente quando você começa a vencer essa batalha interna e as coisas parecem fluir, o universo costuma pregar uma peça final, uma lei antiga e inevitável que faz tudo parecer desmoronar justamente quando você estava ganhando. Se você não conhecer essa lei, você vai achar que perdeu tudo, quando na verdade estavas a 1 centímetro da linha de chegada. Aqui é onde a maioria perde o jogo. Você reprogramou o SARA, usou a revisão, superou a sensação de fraude e começou a ver resultados. E então, do nada, tudo trava. Um problema inesperado surge, o humor cai, a dúvida volta com força total. Você pensa: eu falhei, parei de atrair. Não, você apenas esbarrou em uma lei imutável do universo. O princípio hermético do ritmo. Os antigos alquimistas ensinavam: tudo tem fluxo e refluxo. A medida da oscilação para a direita é a medida da oscilação para a esquerda. O progresso nunca é uma linha reta ascendente. Ele é um batimento cardíaco. Ele sobe e desce. O erro que você comete é achar que a descida, o dia ruim, o problema súbito, é um sinal de que algo quebrou. Olhe para a natureza. A maré precisa recuar completamente para acumular a força necessária para a próxima onda gigante. A flecha precisa ser puxada para trás, violentamente, para ganhar impulso para ir para frente. Quando a sua realidade parece ir para trás, logo após um período de avanço, não é um castigo, é o pêndulo pegando impulso. O universo está reorganizando as peças para o seu próximo salto quântico. Esse caos temporário é a poeira da reforma subindo antes da casa ficar pronta. O mestre não chora quando o pêndulo volta. Ele sabe que isso é parte
diferente da mecânica. Ele permanece neutro. Ele não diz, minha vida acabou. Ele diz, estou apenas pegando o impulso. Ele sabe que pela lei do ritmo, a oscilação para frente é matematicamente inevitável se ele não abandonar o processo agora. Se você conseguir se manter firme durante esse recuo, sem reagir emocionalmente, a próxima oscilação te levará mais longe do que você jamais imaginou. Mas para ter essa frieza, para ter essa certeza inabalável de que tudo está conectado e funcionando a seu favor, você precisa de uma última visão. Você precisa entender a estrutura fundamental da realidade. Você precisa ver o que os hindus viram há milênios. Uma imagem que dissolve a solidão e explica finalmente quem você realmente é no meio disso tudo. Começamos este vídeo falando sobre carros, casas e contas bancárias, mas a verdade é que nunca foi sobre isso. Essas coisas são apenas os brinquedos que usamos para entender quem somos. A filosofia hindu descreve a realidade através da teia de Indra. Imagine uma teia de aranha infinita que se estende por todo o cosmos. Em cada nó dessa teia existe uma joia perfeitamente polida. O segredo é este: cada joia reflete, em sua própria superfície, todas as outras joias da teia. E se você mudar a luz de apenas uma joia, o reflexo em toda a teia muda instantaneamente. Você é essa joia. Você passou a vida achando que era uma peça isolada, lutando contra o mundo, tentando forçar as outras joias a brilharem para você. Isso é exaustivo e inútil. A grande revelação final é que não existe lá fora. O mundo que você vê, as pessoas que você encontra, as oportunidades que surgem, tudo isso são apenas os outros nós da teia, refletindo a luz que você está emitindo agora. Você não é a gota no oceano. Você é o oceano inteiro numa gota. E agora, o que você leva daqui? Daqui pra frente, quando a ansiedade do delay bater ou quando você se sentir uma fraude, lembre-se da teia. Pare de tentar polir o espelho. Pare de tentar mudar o reflexo na parede da caverna. Volte para dentro. Use a tesoura da revisão. Limpe a sua joia. Mude a sua luz interna. Quando você faz isso, pela lei da conexão total, o universo não tem escolha a não ser reorganizar o cenário ao seu redor para combinar com quem você se tornou. Não é mágica, é mecânica. Nós mergulhamos fundo hoje, mas a toca do coelho vai muito mais longe. Se você quer continuar dominando as ferramentas que transformam o operador em um mestre da realidade, inscreva-se no canal agora e ative as notificações. Não deixe o algoritmo decidir se você vai ver a próxima aula. Decida você. E eu tenho um pedido especial. Comente aqui embaixo qual foi a virada de chave mais poderosa que você teve neste vídeo. Escrever o seu aprendizado é a primeira forma de materializá-lo na realidade física. Sua frase pode ser a luz que outra pessoa precisa ler hoje. Este é apenas o começo. No nosso próximo encontro, vamos descobrir como usar essa nova frequência para influenciar não apenas objetos, mas a dinâmica dos relacionamentos ao seu redor. Até lá, lembre-se, a luz vem de dentro, o resto é apenas sombra.